Podem sentar um pouquinho. No primeiro domingo da Quaresma, nós vemos o demônio tentando Jesus. E Jesus mostra como vencer as tentações, essas investidas do diabo, né? Mas hoje a igreja nos apresenta Jesus indo por combate. Ele próprio indo e expulsando o demônio de uma pessoa que era muda, e logo o demônio saiu e o mudo falou. Todos ficavam admirados. Mas o demônio, tendo perdido a batalha, ele então vai tentar os doutores da lei para ficarem murmurando entre si e dizerem que Jesus estava fazendo aquilo por obra de Satanás, não podendo negar os sinais, prodígios e milagres que Jesus fazia. Eles então querem atribuir a Satanás e ainda dizem a Beelzebu, príncipe dos demônios. Beelzebu era conhecido como o demônio das moscas, que ficavam sobretudo sobre os excrementos. Foi uma maneira de rebaixar Jesus, colocar Jesus nesse nível, né? E Jesus então usa um argumento muito claro, né? Todo reino dividido contra si mesmo, ele se destrói. Por isso o demônio não pode expulsar o demônio, né? Jesus fez muitos milagres e eles queriam mais, então apresenta um sinal. E Jesus já tinha feito vários milagres e dado vários sinais. E por que Jesus fez isto? Na verdade, Jesus, ele quer manifestar através dos milagres já a presença do reino de Deus. Se eu expulso os demônios pelo poder de Deus, ou faço milagres pelo poder de Deus, é porque já chegou para vós o reino de Deus. E esses milagres então testemunham já que Deus enviou seu Filho para salvar a humanidade. Testemunham o poder do próprio Jesus, é um convite a crermos nele, e é também um chamamento de Jesus à oração com confiança e com perseverança. Os milagres demonstram isto. Que queres que eu te faça? Jesus provoca a oração. Senhor, que eu veja. Senhor, eu quero ser limpo. Mestre, olha minha filha que está possessa. Senhor, ir da minha casa, curar o meu servo. Senhor, meu servo jaz em casa paralítico, diz uma palavra. Jesus, filho de Davi, tende piedade de nós, como falam os leprosos. Então, nos diversos milagres, Jesus conta com a oração e mostra o poder da oração confiante, perseverante e humilde. E muitas vezes em comum, como no caso dos 10 leprosos. Ele então fortalece com os seus milagres a fé na sua palavra e de que ele é o Messias prometido. Porém, esses milagres causam escândalo para muitos que não queriam aceitá-lo, porque na verdade, por inveja, queriam o Messias sujeito a eles, que fizesse suas vontades. Por isso, não podendo negar a veracidade dos milagres, procuram desmoralizar e atribuem a força do diabo, como vimos. Jesus é realmente sempre um sinal de contradição. Toda a rejeição que existe no mundo à igreja e ao evangelho e às virtudes cristãs, na verdade, é uma rejeição ao próprio Cristo, que nos chama a atenção para uma verdadeira conversão e uma mudança de vida, para que busquemos viver segundo o plano de Deus para cada um de nós. Jesus é rechaçado por alguns, mas também esses milagres nos chamam a uma responsabilidade diante desse plano de Deus. Quem não está comigo, está contra mim, e quem não recolhe comigo, dispersa. Por isso ele diz, quando o Filho do Homem for levantado, ele atrairá todos a si. Então todos se prostram diante da cruz.
todos, uns com amor, outros com ódio, uns para aceitar Jesus, outros para rejeitá-lo, mas ninguém vai ficar indiferente a Jesus, embora procure achar que é indiferente ou procure demonstrar essa indiferença. Mas olhando os milagres, os sinais e prodígios de Jesus, nós podemos ver que Jesus fez muitas coisas para a terra, aqui para baixo, tirando os males terrenos, tirou a fome, multiplicando os pães, recobrou a justiça, quando converte Zaqueu, que vai devolver tudo que tinha roubado, furtado, cura também da enfermidade e até ressuscita mortos, expulsa demônios. Então os milagres de Jesus são milagres para tirar os males aqui da terra. Era a inauguração do ano da graça, conforme Isaías já tinha previsto, e Jesus vai ler lá na sinagoga de Nazaré, quando já diz que tinha se completado o tempo e que se realizava nele aquilo que Isaías tinha profetizado. O Espírito do Senhor me ungiu, me consagrou para inaugurar esse tempo da graça. Porém, todos os milagres de nosso Senhor, todos os seus sinais, prodígios, tudo isto tem um sentido de levar os homens para Ele, para algo muito maior, que é a vida eterna. Jesus não veio para abolir os males da terra. Não veio. Embora Ele dê muitas graças, como meios para nós crermos nele, graças materiais, melhoras dos nossos bens temporais, nós pedimos saúde, pedimos um emprego, pedimos a graça de pagarmos as nossas dívidas, pedimos tantas graças temporais, e podemos pedir e recebereis. Mas Jesus não veio para nos tirar os males da terra, embora Ele tire. Mas o fim dele, a sua vida não foi esse. Por isso enganam-se aqueles que querem estabelecer um cristianismo só temporal, um cristianismo materialista, e seria uma contradição. Um cristianismo apenas de criar uma espécie de pseudo-paraíso aqui na terra, sem esta dimensão de vida eterna. Jesus veio para abolir o grande mal que é o pecado. Ele veio para vencer o pecado, libertar o homem dessa escravidão e levar o homem para a vida eterna, libertando o homem do pecado, que é o único obstáculo ao plano de Deus de comunhão com cada um de nós. Nós fomos criados para nos unirmos a Deus. Este é nosso fim, a comunhão íntima com nosso Senhor. E o pecado quebra esta comunhão, quebra esta amizade, quebra esta intimidade com Deus. Então Cristo veio, embora Ele nos livre de males temporais, Ele veio para nos libertar do grande mal, e podemos dizer o único mal, que é o pecado, que é fruto da nossa má escolha, do abuso da nossa liberdade que Ele próprio nos deu e respeita. E Ele veio exatamente para isso, para nos tirar dessa escravidão e das escravidões humanas. E esta derrota de Satanás e derrota do pecado, ela passa necessariamente pela cruz. E se nós queremos realmente atender ao chamado de Deus, que envia o seu Filho para exercer sobre nós a sua misericórdia e nos libertar da escravidão do pecado, nós temos que lutar contra o pecado. E essa luta contra o pecado,
ela passa necessariamente pela cruz. A cruz de Cristo, que nos trouxe a libertação, e depois uma participação nossa na sua cruz, pela nossa entrega total a Ele. E como é que nós vamos vencer o pecado e colocar em prática todo esse merecimento de nosso Senhor na cruz? Primeiro, temos que reconhecer a gravidade do pecado. E o que é o pecado? São Tomás diz: pecado é aversio Deum, conversio creaturam. É deixar Deus e escolher a criatura. Isto é, deixar Deus escolher a mim mesmo, porque na base de todo pecado está sempre o nosso orgulho. Foi esse veneno que o diabo inoculou nos nossos pais no paraíso: se comerdes o fruto, sereis deuses. E nesse afã de cada um de nós querermos ser deuses, e a grande tentação do demônio foi exatamente de nos colocar a falsa ideia de que podemos governar-nos a nós mesmos, de que podemos fazer para nós as nossas próprias leis, de que podemos ser autossuficientes. Foi essa a grande tentação, para que nós rompêssemos com Deus. E o pecado é exatamente essa ruptura com Deus. É o repetir aquilo que o diabo disse antes de ser expulso do céu: não serve-am, eu não servirei. Então nós, se queremos realmente participar desse plano de amor de Deus, desse plano de resgate nosso, nós temos que ter humildade de reconhecermos que somos pecadores. Deus tem um plano de amor para mim, me mostra este plano através dos mandamentos, mostra esse plano nos resgatando pelo sangue de seu Filho. Fomos comprados por um alto preço, o preço do sangue de Jesus, e nós caímos, rompemos com Ele. Achamos que seremos felizes sem Ele. Queremos fazer tudo do nosso jeito. E essa ruptura com Deus, ela nos leva cada vez mais à escravidão. Quem comete o pecado se torna escravo do pecado. A verdadeira liberdade está na submissão e na entrega total à vontade de Deus. Fora disso, somos escravos. O mundo hoje está cheio de escravos, porque essa é a maior escravidão. Viver sujeito às suas próprias paixões desordenadas, sujeito àquilo que a moda dita, sujeito àquilo que é politicamente correto. Essa que é a escravidão. A libertação, ela está em fazermos a vontade de Deus. Aí somos livres. Essa é a verdadeira libertação. É interessante quando São Paulo diz, e aqui vai um parênteses, quando fala que as mulheres devem usar véu na igreja. Uma das explicações que se dá, que naquela época as escravas mulheres raspavam a cabeça. Era um sinal de escravidão. E São Paulo, mandando todas as mulheres usarem véu, dizem que para Deus não existe escravo nem livre. Todas são livres porque têm a liberdade que Cristo nos conquistou. Por isso o véu para a mulher é esse sinal de liberdade. Eu fui resgatada, era escrava e fui resgatada pelo sangue de Jesus. Então eu ponho meu véu. Esse é o sentido, um dos sentidos do uso do véu que São Paulo pede, que nós temos essa tradição que deve ser conservada. Só um parênteses aí para ilustrar um pouco esta nossa homilia. Então, primeiro devemos reconhecer o pecado, depois combater o pecado. E como é que nós vamos combater os nossos pecados? Olhando para o nosso Senhor. Seguindo os passos de nosso Senhor no seu sim contínuo à vontade do Pai. E vamos fazer isso através dos nossos esforços. E temos que nos esforçar. Olhamos aquelas ocasiões que nos levam a cair, então tenho que ter um esforço de não me deixar levar por aquela ocasião. Muitas vezes isso vai exigir de mim sacrifícios, verdadeiras penitências,
E a primeira grande penitência vai ser essa: sofrer as consequências, ou aquela ansiedade, digo entre aspas, de querer pecar e não posso. E isso dá um certo sofrimento. E essa é a primeira penitência que Deus exige de nós, esse afastamento das ocasiões, das situações, e até o suportar aquelas angústias de querer ir e não ir, ofender a Deus. Essa é a primeira penitência que devemos fazer. E depois os esforços. Para vencer, temos que ter esforços. E quantos esforços nós fazemos para as coisas do mundo? Quando queremos conquistar algo, fazer algo aqui na terra, quantos esforços? Imagine quantos esforços fazem essas pessoas que vivem nas escolas de samba aí para fazerem o seu desfile lá de uma hora e pouca, lá, o ano inteiro se esforçando, fazendo sacrifícios, economizando e tal. E quanto esforço, muitas vezes noites inteiras, para conseguir lá uma hora e depois dar um grito e pronto. E quantos esforços fazem, por exemplo, como diz São Paulo, um atleta para conseguir lá uma coroa, uma medalha, e depois passou e ficou na história como algo longínquo. Mas quanto esforço, se eu quero fazer uma viagem, quantos esforços eu tenho que fazer de cuidar disso, cuidar daquilo. A vida exige sacrifícios. Agora, temos que escolher aquele sacrifício que vale a pena fazer. Aquele sacrifício que me liberta, que me coloca unido a meu Senhor. Mas sempre o ser humano vai fazer sacrifícios, isso não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Sempre vai se exigir algum sacrifício de nós. Agora, eu tenho que escolher aquele sacrifício que me leva para Deus, me leva para o céu. Mas unido a esses esforços, eu preciso da graça. Porque sem eu me esforçar, sem a graça de Deus, eu não posso nada. Sem mim, nada podeis fazer. Então, juntamente com meus esforços pessoais, para combater o pecado que me atinge, ou aquela paixão dominante, desordenada, eu tenho que rezar. Tenho que implorar a graça de Deus. Tenho que ter uma intimidade com Deus pela oração. Tenho que buscar os sacramentos. Então, são os esforços unidos à graça que vem para nós. Então vamos reconhecer os nossos pecados, constatar nossas fraquezas, aquelas situações que nos levam a cair, começar a combater, lutar e com a graça de Deus vencer. Isso vai não crescendo, se não desanimamos. Hoje nós vivemos uma situação também em que há aquilo que os papas chamam de estruturas do pecado. Fruto da indiferença religiosa e do rechaço ao Evangelho e ao cristianismo, que já Leão XIII denunciava na sua época. Esse laicismo, no sentido geral, que leva a uma grande indiferença para com Deus e rechaçar a sua lei, a revelação e até a reta razão. Faz com que o homem perca o sentido da sua aliança com Deus. Então, como eu disse há pouco, nós precisamos lutar contra os nossos pecados, mas nós somos inseridos numa estrutura social de pecado. E aí requer uma outra atitude que é difícil. Imagine, por exemplo, um Estado ateu em que impõe leis que obrigam as pessoas a fazerem coisas que ofendem a Deus. Um Estado divorcista, abortista, e agora que quer se plantar mundialmente a ditadura da ideologia de gênero. Um Estado que adota a união de pessoas do mesmo sexo. Um Estado que trabalha para tirar das famílias o direito de educarem os seus filhos. Isso vai pululando nas diversas leis, muitas vezes obrigando as pessoas
a tomarem atitudes contrárias ao Evangelho. E não digo só no estado, a própria estrutura social que nos colocam, como diz a congregação da doutrina da fé, dos seus documentos, a estrutura, toda aquela organização criada pelo homem. E quando se fala em estrutura do pecado, toda aquela organização em que o homem entra, e no fato de entrar, ele já está fortemente tentado e às vezes até obrigado a ir contra o Evangelho. E essa estrutura que se criou no mundo nos últimos tempos, e que coloca, e que é uma guerra, na verdade, contra o cristianismo, e nos coloca numa situação difícil. Essa estrutura que já se perdeu o sentido do pecado. Chega para o seu colega de trabalho e fala em pecado para ver. Fala. Vai rir. Vai te chamar de um monte de coisas. Perdeu o sentido do certo e do errado. Certo é aquilo que a sociedade diz que é certo. Então você é livre para fazer o que você quiser, desde que não vá contra aquilo que está estabelecido. Perdeu-se o sentido. Então nós temos que recuperar primeiro em nós, depois no nosso ambiente, esse verdadeiro sentido do erro e do que é certo. Até do ponto de vista racional. Quando nós falamos do ponto de vista racional, as pessoas dizem que a gente está falando, não apoia a religião. O aborto, por exemplo. Você não precisa ser católico para ser contra. É irracional. Matar um ser humano é irracional. A irracionalidade é tal, que defende-se os animais, as florestas, e que pode até ter sua defesa, o mico-leão dourado, mas se o mico-leão dourado se acabar, isso não altera em nada a nossa vida. Mas se eu matar uma criança, altera. A irracionalidade vai de tal ponto, e quando a gente fala contra o aborto, imaginem, não tratemos de religião. É irracional. Então o homem tem que voltar à própria razão, cair em si na própria razão. E essa estrutura, romper com isso não é fácil. Não é fácil. Quebrar esses paradigmas que a sociedade nos impõe não é fácil. Então precisamos restaurar em nós, e em torno de nós, o verdadeiro sentido da razão, o verdadeiro sentido da liberdade, e aí sim trazer a mensagem do Salvador, que vem não só corroborar isso, como vem nos dar uma luz muito maior, que é a luz da fé. É a razão iluminada pela fé. Mas muitas vezes vivemos condicionados. Todo mundo faz. Por isso a gente vê católicos saem da missa e vão para um clube, vão passar a noite bebendo, e não acham que há problema nisso. Porque a sociedade já condicionou. Então nós temos que ter coragem de romper com isto. Não com arrogância, com humildade, mas romper com isso. Senão nós não vamos nunca nos libertar dos nossos pecados. Por outro lado, temos que ter consciência da nossa debilidade, da nossa fraqueza, e de que precisamos da graça de Deus, do amor de nosso Senhor, que renova todas as coisas, e buscarmos os meios para vencer tudo isso. É um desafio grande que nós vivemos nesse século 21. Desafio grande, porque nós lutamos, como dizia São Paulo, não contra a carne, mas contra os espíritos malignos espalhados pelos ares. E é com o poder da oração que nós vamos vencer. Vamos ficar do lado de quem venceu, porque Cristo já venceu tudo isso. Então, nessa quaresma que estamos adentrando, nesse nosso tempo de deserto,
Vamos procurar olhar dentro de nós mesmos o que é que nós estamos fazendo para vencer o pecado em nós. Como é que estamos podendo ajudar os outros também, pelo menos conscientizá-los de toda essa maldade que existe no entorno, para que assim nós possamos, com a graça de Deus, ter a vitória final. Amém.